Muito bem. Vamos a mais uma ferramenta de organização, sistemas e métodos, então, e vamos falar sobre layout. Então, o layout, também conhecido como arranjo físico, ou ainda como planta baixa, que na verdade é o que ele representa, uma descrição física no plano horizontal. Vocês têm aqui algumas informações sobre layout e, assim como o fluxograma, eu vou seguir um conjunto de slides que vai falar sobre o planejamento de layout, um material que está muito bem construído e que vocês vão olhar com bastante atenção. No final também, se ficarem dúvidas, a gente vai discutir, vocês vão me mandar questionamentos, enfim. Agora, gostaria que vocês realmente olhassem com muita atenção, com muito cuidado. Esse conjunto de slides, ele está tentando evidenciar essa necessidade, a preocupação que nós devemos ter com um layout adequado, com essa distribuição física. A gente vai falar aqui de layout de escritórios, não vai falar de layout industrial. O layout industrial teriam algumas outras considerações importantes do tipo de equipamento, tipo de tecnologia, tipo de material de segurança, área de segurança, que nós não vamos adentrar. No entanto, esse material sobre layout de escritório está muito bem construído e eu espero que vocês gostem. Falando inicialmente do planejamento do layout. Então, é preciso verificar qual é o objetivo efetivo, quando planejar o layout e quais as fases de um planejamento de layout. Então, existe uma seleção de base conceitual, alguns conceitos sobre espaços e coleta de dados que a gente vai tratar aqui então. Quanto aos objetivos, o objetivo do layout, aproveitamento racional do espaço físico que permita a criação de um cenário organizacional para cada posto de trabalho. Então, ele visa criar uma inter-relação espacial planejada de forma estruturada, racional e lógica em função das rotinas de trabalho. Mais uma vez aqui, o layout vai ser mais um dos elementos que vai interligar ou interligado com o fluxograma, por exemplo, facilitar ou nos propiciar a adequada tomada de decisão, que repito mais uma vez, o grande objetivo de cada uma dessas ferramentas. Nós estamos tomando decisões constantemente, estamos trabalhando dentro dos processos, avaliando processos, fazendo parte dos processos cotidianamente. Então, essas ferramentas elas servem para nos auxiliar a esta melhoria. No caso do layout, a melhorar o bem-estar, e melhorando o bem-estar de cada um, eu vou melhorar o desenvolvimento das tarefas, das atividades e, com isso, melhorar o atingimento dos objetivos, tanto pessoais quanto organizacionais. Algumas vantagens do estudo de layout. Portanto, tornar racional o fluxo de rotinas de trabalho, quando a gente desenha, faz esse desenho, a gente verifica que existe um fluxo, muitas vezes não é racional, a gente tem que levar um documento de um setor para outro várias vezes, então aqui tem algo que precisa ser feito, precisa ser racionalizado, precisa ser melhorado. Ele também propicia tornar eficiente o fluxo de informações, então não é só a questão da rotina, atividade em si, mas as informações que às vezes a gente se dá conta que estão em duplicidade, que são múltiplas vezes, múltiplos setores, múltiplas pessoas geram a mesma informação. E facilitar a supervisão, que também é algo que é uma vantagem. Mais uma vantagem, reduzir a fadiga dos trabalhadores, tentando diminuir essa distância percorrida. Isso dependendo da atividade, se a gente pensar numa agência bancária que tenha que se andar muitas vezes de um setor para outro. Então, essa redução de distância percorrida implica numa redução de tempo. Então, é preciso, vocês têm nesse slide ali que fala das vantagens, identificar quais são as distâncias percorridas por uma secretária, por exemplo, né? Quantas vezes, quantos metros, isso é possível de ser medido. Se a gente quiser realmente verificar
e buscar a melhoria do desempenho desta pessoa, isso é possível de ser verificado através do layout. Identificar quantas vezes ela desempenha a mesma atividade, ir na sala do chefe, por exemplo, ir atender no balcão ou ir atender os colegas, quantas vezes se repete essa atividade, qual a distância percorrida, e assim eu consigo identificar quantas horas ela está fazendo por dia, por semana, por mês, por ano, em atividades que poderia estar sendo reduzida, né? Mais uma vantagem é criar um clima agradável de trabalho. Então, se a gente levar em consideração, nesse dimensionamento do layout, a questão do ruído, a questão das cores, a questão da iluminação, da climatização, da ergonomia, quer dizer, como que está, como que esses fatores todos estão interligados. Isto são detalhes muito importantes e que vão causar não só uma melhor sensação, melhor disposição para quem está trabalhando, como uma boa impressão aos clientes, aos visitantes e uma boa impressão para as pessoas que estão desempenhando a atividade. Mais vantagens, implementar medidas de segurança exigidas por lei, então o estudo de layout também vai propiciar isso, a questão de extintores de incêndio, por exemplo, saída de segurança, faixa de segurança, flexibilizar a empresa para mudanças, porque este estudo possibilita enxergar isso, que mudanças são necessárias, e, obviamente, redução de custos. Fica uma pergunta, quando estudar? Quando se deve estudar o layout? Então, aqui a gente tem que, no projeto de construção do edifício, é a número 1, né? Quando vou iniciar um prédio novo, uma sala nova, um escritório novo, enfim. Na sequência, na mudança para um novo prédio, quer dizer, já tem a sala e a gente está mudando para uma outra. Na redistribuição do espaço físico, isso é possível de ocorrer constantemente não, a ideia não é que se fique mudando constantemente, mas é algo possível de ocorrer, né? A mudança para um novo prédio nem tanto, mas mudar de sala, readequar, fazer isso periodicamente até para se evitar a rotina. Então, tentar identificar qual que é a melhor disposição. Na concentração de órgãos, então isso ocorreu muito nas organizações no final da década de 80, início da década de 90, a gente viu isso quando estava falando em qualidade. A busca pela certificação da ISO 9000 também trouxe um reestudo de layouts, concentração de órgãos, setores, seções num mesmo espaço físico. A questão o downsizing, a gente falou disso também, a redução da pirâmide, né, o achatamento, isso fez com que se abrissem literalmente, né, se derrubassem paredes e todos trabalhassem no mesmo ambiente aberto, e aí trabalhando no sentido de células de produção, de células de trabalho. Isso é muito comum hoje e isso não existia, né, antes dessa década de 90. Era cada um na sua sala fechada, isto ainda existe, mas esta redistribuição tem ocorrido com mais frequência. Né? Na desconcentração, na concentração agrupando ou desconcentração, né? Desagrupando órgãos. As fases de elaboração de um planejamento de layout, então, a gente tem ali que a seleção da base conceitual, quer dizer, que tipo de layout nós vamos fazer, preciso se estudar isso. A coleta de dados, ou seja, a reunião de elementos, verificar quem faz o quê e os diferentes tempos, distâncias que leva para percorrer. A partir disso, se elabora esse diagnóstico, se faz uma proposta de mudança, apresenta essas soluções, se implanta e se acompanha. Então, esse é o conjunto de atividades ou de fases para se elaborar um layout, né? Aí a gente tem detalhado depois ali, essa definição da base conceitual pode ser feita, então, através de um formulário, fazer um checklist, né? Então, colocar todos esses dados numa planilha. Falando dessa seleção de base conceitual ainda, a gente vai verificar aqui que a gente tem 3 tipos de superfície quando se está estudando layout. A superfície estática, gravitacional e de circulação. Então, vocês conseguem ver no desenho ali
A superfície é um desenho de escritório, aqui está atendendo os clientes. Então, superfície de circulação, esse lugar aqui onde ficam a circulação de clientes. Superfície gravitacional, que está na frente da mesa, ali pode ser um gerente. A superfície estática, que é o espaço onde está a mesa. E a superfície gravitacional, a gente vai verificar que é onde está sentado o gerente ou o atendente, né? Então, para falar de superfície estática, é a projeção do mobiliário sobre o solo. A gente vai chamar de SE, que na sequência vocês estão vendo que é aquela mesa. O SE é uma mesa, é o espaço físico, é o espaço onde vai ficar uma máquina de cópia, por exemplo. E esse espaço, esse SE, né, que é a superfície estática, ela deve ser constantemente, ela deve ser bem dimensionada, né? Bem dimensionada. Depois a gente tem a superfície gravitacional. O que é isso? É a superfície utilizada em torno do posto de trabalho. Então a gente consegue ver no desenho seguinte que tem a mesa, que era a superfície estática, e a superfície gravitacional, aquela que está à frente e atrás da mesa. Quer dizer, aquele espaço que gravita, né, ao redor da mesa, é o espaço de circulação próximo ao espaço da mesa. E a superfície de circulação, que é a superfície utilizada para a circulação de pessoas e materiais, o SC. Então a gente vê que é a distância que tem entre a mesa e a linha de baixo ali do slide, né? Então, no final, a gente tem o SG de superfície gravitacional, a superfície estática SE e complementando o SC. Então, aqui, mais uns exemplos de superfície. A gente tem a visão frontal aqui de um arquivo, por exemplo. Olhando de cima para baixo, que é essa planta baixa, a gente consegue ver esse mesmo arquivo aqui, no primeiro quadrado, ou quase um retângulo ali, o SE, que é a superfície estática. Aí, no meio, tem um SE, que é superfície estática também, porque é quando ele está com a gaveta aberta. E SG, o espaço que eu preciso considerar quando a pessoa está trabalhando na frente do arquivo com a gaveta aberta, né? Olhando, então, o corte de lado, a gente consegue verificar, as flechinhas estão indicando ali, o SE, o arquivo, depois a gaveta aberta e depois o espaço gravitacional, que é a pessoa chegando para utilizar a gaveta, né? Os documentos que estão dentro do arquivo. Então, veja a importância que tem de se considerar as diferentes superfícies na distribuição física de um determinado mobiliário. Depois tem um desenho de alguém, de uma pessoa na frente de uma máquina de uma fotocopiadora, né? Então tem a superfície gravitacional, que é esse espaço ao redor da máquina, e depois disso tem um espaço de circulação. Na sequência vocês têm uma atendente, parece ser uma farmácia, né? Está ali a prateleira, então, que é esse espaço que é fixo. A pessoa no espaço gravitacional ali do farmacêutico, né, atendendo. E depois tem o espaço do balcão, que também é SE, que é estático, e a superfície gravitacional, o espaço do cliente. Então veja que tem que existir um somatório para cada um desses espaços no dimensionamento adequado desse layout. Depois a gente tem ali o que parece ser um quarto de hospital, que é a mesma coisa. Tem o espaço estático, que é o tamanho da cama, o trabalho lateral feito no espaço gravitacional e o trabalho frontal, né? Tem esse dimensionamento necessário para esses equipamentos aqui. Mais uma figura na sequência, tem uma pessoa trabalhando na frente do seu computador. Então, preciso considerar essas diferentes superfícies, a superfície estática para a mesa com o computador, a superfície gravitacional ali para a pessoa que está na frente do computador. Então, que espaço eu vou considerar para cada um deles? Isso precisa estar bem dimensionado, olhando de cima e olhando de perfil ali. E depois a gente tem um conjunto de figuras para superfícies sobrepostas, que também é possível.
Então, o uso racional do espaço permite que superfícies estáticas, gravitacionais e de circulação possam ser sobrepostas. Isso também é possível. Então, a gente consegue verificar que tem um armário e uma pessoa. Então, a gente verifica que esse armário tem a lateral dele a superfície estática e a superfície gravitacional ou estática sobrepostas, porque ele pode abrir, essa porta que abre, ela abre no espaço da superfície gravitacional. Então, eu estou condensando os dois. Uma outra forma seria esse armário ter a porta de correr, aí eu não precisaria calcular a superfície estática dele. No caso, como essa porta é de abrir, eu preciso considerar aquele espaço para abertura da porta e a pessoa, como ela entra ali, ela está usando o mesmo espaço, né? A mesma superfície. Que na sequência vocês veem o armário com portas fechadas, aí tem o armário com as portas abertas, ocupando a superfície gravitacional. Então, interessante considerar como superfícies gravitacionais o número de lados do objeto. Aí a gente tem no exemplo a seguir a superfície estática, a superfície gravitacional, e nesse exemplo aqui tem um único lado e tem uma superfície de circulação também. Na segunda figura, considerando o número de lados da superfície gravitacional, a gente já vê que tem uma pessoa de um lado da mesa, a outra pessoa do outro lado, que poderia estar atendendo ou poderia ser uma mesa de reunião. Então, essa superfície gravitacional tem dois lados. Então, uma superfície estática e dois lados para duas superfícies gravitacionais. Na terceira figura, vocês têm uma superfície gravitacional em três lados, né? Ou seja, essa mesa que parece ser de reunião, ela tem um espaço gravitacional que parece ser uma secretária ou alguém que está fazendo parte dessa reunião. E um detalhe dessa figura é que a superfície gravitacional também está ocupando o espaço de circulação, a superfície de circulação. E é possível ter um n igual a 4, quando eu tenho uma superfície gravitacional, considerando aquela figura ali, uma mesa de reuniões, por exemplo, e eu tenho os quatro lados, né, as quatro superfícies ao redor desta mesa. Então, vejam que é bem diferente considerar esse layout, a montagem dessa sala, quando eu tenho um espaço estático e um gravitacional, e não preciso dos demais, e quando eu tenho que considerar esse mesmo espaço para uma mesa que não é de uma só pessoa, mas é uma mesa de reunião. Então, estes detalhes todos, eles devem ser observados antes, na coleta de dados, quer dizer, qual é a função dessa mesa, quem vai utilizar, qual a frequência de utilização, então, para que se possa ser calculado, né? Mais alguns detalhes de layout, um deles seria a iluminação. A importância que tem a iluminação no dimensionamento, na melhoria, no rendimento do trabalho que a gente exerce. Um grande tempo de concentração, de leitura num ambiente com uma iluminação defasada causa um cansaço, um desgaste muito prejudicial. Então, aqui tem uma tabela que está com algum dimensionamento, né? Trabalho de precisão, quantos lux, que é a medida utilizada, é necessário, de 700 a 2000. Ambiente de trabalho visual intenso, de 300 a 700. Ambientes normais de escritório, de 100 a 300. Trabalhos que demandam pouco esforço visual, de 50 a 100 lux. E impróprio para qualquer tipo de trabalho abaixo de 50 luxos. Faça a medição com um fotômetro. Esse é um equipamento que, principalmente nas indústrias, ele já tem uma pessoa da área de segurança constantemente fazendo a medição. Essa medição ela é rotineira, principalmente se tem numa indústria de trabalhos de precisão, dependendo do tipo de produção que é exercido. Então, esse é um cuidado que é muito importante e que vai fazer melhorar, né, melhor adequar a atividade que é desempenhada naquele setor, ou é preciso modificar aquele setor ou aquela sala. Na sequência, vocês têm ali um conjunto de cores, outro detalhe importante para o dimensionamento do layout. É importante o fator de aproveitamento da iluminação, a reflexão
da luz no ambiente. Então, a criação de impressão de atmosfera que vai causar, né, euforia, excitação, mais repouso, cansaço. Então, existe um estudo das diferentes cores e como que elas impactam no nosso desempenho, né? Então, tem uma tabela ali também e informando, por exemplo, a cor branca, ela reflete de 80% a 85%. A cor creme já é menos, a amarela, a rosa, a bege e assim por diante. Então, elas têm uma capacidade, quanto mais escura, menor de reflexão da luz. Então, é muito importante que se estude quanto que se quer refletir. Por isso a gente vê a maioria das organizações tem as paredes brancas, porque é o que reflete mais. Mas a gente vê aqui quanto à reflexão da luz, que quanto mais escura, obviamente, né? Mais pesado fica, inclusive, o ambiente. Depois, tem uma tabela ali que fala da psicodinâmica das cores, né? Então, que a cor propicia uma ilusão física, e aí a gente tem alguns, né? Isso a gente também poderia deixar como uma tarefa para vocês, pesquisarem a influência da cor no ambiente de trabalho. É uma questão interessante. O vermelho aumenta o volume, peso e calor. Então, o azul indica que é refrescante e diminuição de peso. O amarelo causa uma impressão de calor e de aumento de volume. O laranja, impressão de calor e de aumento de volume. O verde, uma impressão de leveza. O violeta, essa diminuição de volume. O preto, aumento de peso, calor, diminuição de volume, e por aí vai, algumas características interessantes das cores. E segue lá, o vermelho causa, então, alguns efeitos psicológicos, como estímulo, envolvente, o azul repousante, né? Vamos ver aqui, o branco, ele é cansativo, apesar de uma intensa reflexão da luz, ele cansa muito fácil. O verde dá sensação de paz, porque tem uma relação do verde com a natureza. Então, o verde claro é uma cor muito boa para se usar em escritórios, em salas de aula, né? O verde clarinho é uma cor muito indicada. E, obviamente, né, tem que verificar cada um dos ambientes e a possibilidade de se estudar a melhor cor para aquele ambiente. E evitar-se cores escuras em ambientes de trabalho que exijam concentração e buscar as cores mais claras e mais, né, o branco, o verdinho, o azul clarinho. Quanto aos ruídos, ruídos também são preocupação, é uma fonte de preocupação constante. O som já é medido em decibéis, a gente tem aí uma tabela também no conjunto de slides de vocês sobre a questão dos ruídos, principais fontes de ruído, né? A geladeira, a própria fala humana é um ruído, quando a gente tem um ambiente, muita gente conversando, a TV que fica ligada constantemente, o ar-condicionado, por mais silencioso que eles sejam, eles continuam emitindo, né? É uma fonte de ruído, aspirador de pó, o próprio tráfego, o despertador e o próprio computador. A gente, se vocês prestarem atenção, a gente só se dá conta quando está trabalhando com o computador à noite, muitas vezes quando está o silêncio da casa e a gente desliga o computador, a gente se dá conta o barulho que estava fazendo, o computador, a fonte, enfim, e a gente vai acumulando esses ruídos e não se dá conta da fadiga que ele vai causando. No final do dia, por exemplo, a gente está num cansaço e esse cansaço, às vezes, é a influência de todos esses fatores, das cores, da iluminação, do ruído, da ventilação. Então, se essas condições não estão adequadas, o nosso cansaço, a nossa fadiga é muito maior do que quando se leva em consideração esses detalhes, né, para a melhoria do ambiente. É importante, aqui está muito resumido, né? Não é o foco principal, mas é importante a questão da ergonomia, né? Que é a padronização de mobiliário, de equipamentos, a questão não só da cadeira, da mesa, da disposição, mas
o piso, as plantas, artes plásticas, como que está distribuído, né? E a automação dos escritórios, dos ambientes de trabalho. Então, esse conjunto de itens também precisam ser estudados no estabelecimento do layout. Tem um detalhe importante aqui, que também deve-se fazer parte da base conceitual antes do estabelecimento do layout, a questão de padronização dos escritórios. Então, tem uma área mais ou menos já, né, isso já está padronizado, por empregado, que é de 4,5 a 6 metros quadrados, seria o tamanho ideal de uma sala. Uma área por escritório individual, medidas de mesa de 1,10 por 57, 1,20 por 60, tem alguns tamanhos padrões aí, e as distâncias entre as mesas de pelo menos meio metro, né? Óbvio que tem aqui uma sala, deve ser a sala de 15 metros quadrados e a sala da chefia, da direção, né? Seleção ainda da base conceitual, a questão de distribuição de bebedouros, o corredor interno, corredor principal, né? O de circulação, que a gente já viu a área de circulação, a superfície de circulação. Quando existe uma sala de recepção, quanto espaço, né, a considerar por pessoa. Então, depois de feito todo esse levantamento de todos esses itens, o que cada pessoa vai desempenhar, que vai utilizar, que vai fazer, aí é que parte-se para, voltando lá nas fases de elaboração de um planejamento de layout, para a coleta de dados. Então, como que isso deveria ser feito? A partir de entrevistas com os usuários, todas as ferramentas de OSM. A importância é ir na fonte, é ir com quem utiliza, com quem desempenha cada uma das tarefas e verificar como ela faz aquela tarefa, que tempo ela leva para fazer, que distâncias que percorre, quantas vezes ela desempenha a mesma tarefa. Então, sempre com quem desempenha a tarefa. E para quem ela vai enviar, né? Quem é o seu cliente interno, de quem ela recebe, para quem ela envia determinado processo, determinado documento, determinada ação. Então, observar também a planta baixa, fazer um levantamento de móveis e equipamentos já existentes, um levantamento da principal rotina de trabalho, né? Atividade fim e objetivos daquele órgão, daquela seção, a utilização de um software para desenho da planta baixa ou um aplicativo tipo CAD e uma legenda. Então, verificar, fazer o levantamento de dados para isso. Na sequência, então, tem uma simbologia, que é uma simbologia, na verdade, de quem faz a arquitetura, né? como se desenha uma parede, uma divisória, uma janela. São detalhes que quando a gente quer fazer, né, desenhar o layout ainda é usado, mas esses detalhes eles estão todos num software muito fácil de fazer. Mas tem ali para vocês essa simbologia, quando que se usa uma porta dupla, uma porta simples, extintor de incêndio, coluna, quadrada, retangular, tem essa simbologia do layout. É importante que a gente tenha conhecimento dessa simbologia, porque se a gente pode, além de fazer, também receber isso e aí poder conferir, né? Verificar se está de acordo. Então, quando que é ponto de energia, de telefone, bebedouro, né, de computador. E aí a gente pode passar para, juntando todas essas informações, o diagnóstico, né, juntando aquele checklist com a coleta de dados e realizando uma proposta de mudança, então. Vocês têm, nesse slide, uma carta de interligações preferenciais. O que é isso? Como se faz essa carta? Para propor essas mudanças. Tem um conjunto de atividades, tá? Sempre identificando o número de atividades, que são 12, começando lá, presidente, secretária, tem a sala de reuniões, vendas, contabilidade, compras, tesouraria, caixa pessoal, direção administrativa e financeira. E esse número 12, a gente vai colocar lá em cima, descendo em diagonal até o 12. E vai voltar esse triângulo ali até o 12 e chegar aqui novamente na direção financeira. Então, o que a gente vai fazer? Vai ler da esquerda para a direita, presidente,
com o presidente não tem nenhuma atividade lá. Lá embaixo vocês têm a legenda, né? Se a atividade é essencial, se é desejável, se é indiferente ou indesejável. Então, a secretária. Secretária, eu vou, na linha da secretária, vou verificar com quem ela se relaciona, tá? Então, a secretária se relaciona ali com o presidente, correto? E é essencial. Então, vou colocar lá que essa interligação é essencial. Depois, sala de reuniões é utilizada ali pela secretária e pela secretária e pelo presidente. Também é essencial. Depois, a gente tem ali 4 vendas. Vendas se relaciona, eu vou ver com quem ela se relaciona, lá com o 11, com a direção administrativa e com a direção financeira. Tem uma relação de essencial. Então, o que eu preciso ir fazendo, né? Eu vou descendo aqui e vou verificando com quem existe, relacionando, né, os números aqui com os do quadro na diagonal e verificando se essa relação ela é essencial, desejável ou indiferente, tá? Então, ali, o 5, contabilidade, se relaciona com, desço ali e verifico, né? Com vendas, com compras e assim por diante. Muito bem, então o importante deste gráfico, desta carta de inter-relações, é fazer o encontro das atividades, né, que estão indo ali na horizontal com as que estão descendo lá da vertical ou diagonal. Então, nesse encontro de atividades ali, a gente vai verificar se elas são essenciais, desejáveis ou indiferentes. E a partir daí traçar, então, o layout. Essa carta de interligações preferenciais, ela pode também ser feita com maior detalhamento que vocês têm no slide seguinte. Então, seguindo a legenda e seguindo uma atribuição de pontuação, tá? Eu fico à disposição para explicar, através da tutoria, essa interligação de funções aqui preferenciais quando se quer estudar um layout. E, portanto, a partir dessas interligações com os diferentes setores e quem os utiliza, a gente pode passar para as propostas de mudanças. Então, paredes paralelas a mais de 17 milímetros provocam ruído, verificar que máquinas próximas a cantos de paredes aumentam o ruído, reservar espaços para expansão, unidades que têm contato com o público devem ficar próximas à entrada para não perturbar as demais atividades. Então, assim, é um conjunto de itens que devem ser levados em consideração para o dimensionamento da proposta, né? Padronizar móveis, equipamentos, reunir unidades que estão mais próximas de acordo com essas interligações, com esses interesses, verificar se existe luz natural o máximo possível, né? Para que ela incida sempre no lado esquerdo do posto de trabalho, para quem é destro, né? Para não fazer sombra, evitar iluminação e posto de trabalho frontal, aproximar equipamentos sempre que possível, como arquivos, computadores, impressoras, e criar ambientes que sejam o mais agradáveis e harmoniosos possível, né? A apresentação de um layout, de uma proposta de layout, deve ser feita no formato de desenho, ele é um desenho, com planta baixas ou com maquete, deve ter também um cronograma de implantação, e deve também ter o custo do projeto, um orçamento. Isso deve ir acompanhando o layout. Quanto ao cronograma de implantação, é um detalhe que, se vocês precisarem depois, eu posso também auxiliar. O cronograma é também uma atividade muito importante, ele também considera uma ferramenta de organização, sistemas e métodos, porque o cronograma ele é uma ferramenta, como eu já tinha falado, de planejamento. Então, para cada uma dessas ferramentas aqui, eu posso adotar um cronograma identificando quais são as atividades que vão ser realizadas para a montagem da ferramenta, para
o levantamento de dados, como vai ser feito o estudo e a implantação, listando essas atividades e o tempo que vou levar para fazer o novo processo, a readequação do processo, enfim. Então, lembrando-se sempre que o cronograma, ele é um gráfico gigante, e deve sempre ter suas atividades numeradas, sempre suas atividades escritas no verbo, no infinitivo, mais um substantivo, por exemplo, coletar dados, analisar dados, verificar dados, redesenhar processo, analisar processo, implementar processo. Então, só bem telegráfico, bem claro, conciso, né? Essas atividades, e o dimensionamento na linha do tempo. Então, quanto tempo vai levar para fazer uma atividade. O ideal é que cada atividade tenha uma legenda, né, embaixo identificando as atividades propostas, né, realizadas, o tempo que levou para fazer e aquele o previsto e o realizado, sempre o previsto e o realizado. E esse cronograma deve acompanhar o processo, né? Muito bem, vamos ver. O layout, então, ele deve ser apresentado em forma de desenho, ser discutido, verificado se vai ser implantado, cuidar para se obedecer o cronograma, corrigir as distorções ou o que vai ser realizado. Muito bem, então de layout era isso. Nós verificamos, então, o conjunto de essa distribuição física, as superfícies gravitacional, a superfície de circulação, as cores, a importância de se conhecer esses desenhos, a interligação entre os diferentes departamentos, para só depois de tudo isso se colocar em discussão e apresentar os resultados ou o fluxo de trabalho redesenhado, para se ter um layout o mais adequado possível. Então, quanto ao layout, se houver também considerações, a gente vai entrar em contato, a gente vai conversar, a gente vai verificar, e, se eu não me engano, vocês têm uma atividade proposta também de layout. Procurem fazer, levando em consideração essas explicações dos slides, e pesquisem sobre layout, tem muito também, e é uma ferramenta importantíssima para essa melhoria do ambiente de trabalho.